Aleluia, glórias a Deus. Você acabou de ouvir essa canção, essa linda canção, e eu quero aqui cumprimentar você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no nosso último dia da campanha, projetando o ano de 2021. Esse ano, o ano da restauração. Você crê nisso? Você crê nesta palavra sobre a sua vida? Você crê nesta palavra sobre a tua casa? Quero aqui cumprimentar você que está no seu lar agora, juntamente com a sua família. Chame os seus amigos através aqui dessas linhas e plataformas. Pegue aí conosco, seja um parceiro missionário conosco agora. E compartilhe. Vai lá na opção compartilhar e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque nós estamos aqui liberando uma palavra profética da parte de Deus para o seu coração. Tivemos aqui 7 dias. Hoje se encerra esta campanha projetando 2021, Semana da Unção. Tivemos aqui pessoas que foram simplesmente usadas por Deus, vindo através do coração de Deus uma palavra direcionada para o teu coração, para a tua casa. E aqui nós estamos juntos, porque juntos somos mais fortes. E estamos aqui mais um dia, profetizando nas nossas vidas, tomando posse desta palavra. Se você crê, diz amém aí, dê um glória a Deus onde você está, glorifique o nome do Senhor, comece o ano de 2021 já profetizando sobre a tua casa, sobre a tua família. Aqui nós estamos aqui em um número pequeno de pessoas, o desejo do nosso coração é que essa igreja estivesse lotada. Eu me lembro da irmã Marina ali no cantinho dizendo glória a Deus. Se você puder, dê esse glória a Deus, contagiando a sua casa, dizendo Senhor, eu creio, eu tomo posse dessas palavras. Se você está chegando agora, juntamente conosco, neste dia, no último dia, eu convido você para correr lá na página do YouTube, na página do Instagram, e do Facebook, e ouça as mensagens que foram direcionadas, direta do coração de Deus para o teu coração. Foram 6 dias, hoje o 7º dia. Deus liberou uma palavra. Se você recebeu, você vai entender que o ano de restauração começou sobre a tua casa. O ano de restauração começou sobre a tua família, sobre os teus projetos. Vai haver a restauração de Deus sobre a tua casa. Nós tivemos um ano difícil para todo mundo, mas um ano diferente. Quem entendeu o propósito de Deus no começo do ano de 2020, viveu o propósito, porque foi o ano de propósito, do propósito de Deus para as nossas vidas. E este ano é o ano da restauração. E eu quero convidar você para crer nessa palavra comigo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre quebra de maldição. Essa palavra forte, que muitos ainda confundem e outros não entendem. Muitos da nossa comunidade cristã evangélica, ela é dividida em algumas questões e nós precisamos entender que nós precisamos de libertação todos os dias. As maldições que são lançadas sobre a nossa vida, ou maldições que nós adquirimos ao passar, por algumas situações. Então, nós precisamos sim, ter a fé que essa maldição será quebrada. Então, eu quero falar com você nessa noite sobre quebra de maldição. Abra a sua Bíblia comigo, se você tem aí a sua Bíblia bem pertinho de você. Abra a sua Bíblia comigo. Eu creio que, da mesma forma que Deus falou ao meu coração, eu creio que Deus falará ao teu coração. E eu quero chamar a sua atenção, preste bastante atenção nessa mensagem. Eu quero ser sempre direto com você, porque a palavra é a palavra que liberta. A palavra de Deus, ela liberta. Nós acabamos de ver um versículo aqui no início do culto. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus é a nossa verdade. Ele é a nossa verdade. É Ele que liberta a nossa vida. Ele que nos liberta de toda maldição. A palavra do Senhor aqui em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Você pode anotar depois, você pode estudar sobre isso. A
coisas maravilhosas que a Bíblia nos ensina, que a palavra do Senhor nos ensina, e muito mais ainda quando nós somos inspirados através dessa palavra pelo Espírito Santo de Deus. Ele não só abre o nosso entendimento, como também ele firma esta palavra no nosso coração. E a palavra do Senhor aqui em Deuteronômio 11, capítulo 11, versículo 26, diz assim: Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, mas vos desviastes do caminho para seguir outros deuses que não conhecestes. A palavra do Senhor aqui, neste versículo, eu quero ficar só, por enquanto, nessa primeira parte. E eu quero dizer para você que no momento que Moisés estava dizendo essa palavra ao povo de Israel, porque o livro de Deuteronômio, ele é um discurso de Moisés sobre firmar aquilo que ele veio falando acerca da libertação, da escravidão que eles viveram. O povo de Israel viveu 400 anos escravo no Egito, sobre uma maldição de escravidão. E aqui no livro de Deuteronômio, Moisés firma isso, confirma. Ele vem, e nesse exato momento, ele está ali na terra de Moabe, a leste do Rio Jordão, quase às portas da terra de Canaã. E a gente vê que ele vem firmando alguns discursos que ao longo da trajetória de 40 anos, ele vem falando com o povo. E ele vem firmando e ele vem falando para o povo assim: olha, vocês permaneceram 40 anos e muitas coisas foram permissão de Deus para que o povo entendesse que aquele tempo de maldição, que aquele tempo de escravidão já não era mais para ele. Eles eram um povo eleito, escolhido por Deus para viver uma libertação e tomar posse da terra prometida. Uma terra que foi prometida antes para Abraão. Ele foi considerado, o pai da fé. Então ele creu quando Deus chama Abraão e fala para ele: olha, sobre você todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus firma uma aliança com Abraão e Deus vem cumprindo isso na vida do povo de Israel. Mas nesse exato momento, nós olhamos para a palavra, o povo está cerca, já às portas de tomar posse da terra prometida, e Moisés vem firmar isso antes de ali escolher o seu sucessor. Ele vem firmar a importância de obedecer a palavra, obedecer a lei, firmar ali a lei sobre aquilo que ele estava ensinando o povo. Ele vem nesse exato momento e diz: olha, eu ponho diante de vós o caminho da bênção e o caminho da maldição. O que eu entendo com isso? Às vezes nós não interpretamos bem a questão sobre quebra de maldição. Isso é muito importante nós entendermos e procurar a entender, porque muitos de nós, eu falo que por mim mesmo, eu antes, quando eu era mais jovem, eu achava que uma vez salvo, eu estava livre de toda maldição. Mas a palavra de Deus diz que nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, mas a nossa alma precisa ser trabalhada, porque a tendência dela é se inclinar às práticas do pecado. É se inclinar e buscar sobre si maldições, porque a maldição ela não vem sem causa. E muitas das maldições que são lançadas sobre a nossa vida, somos nós que acarretamos para nós mesmos. São atitudes que tomamos mediante as coisas que não condiz a palavra de Deus, e nós levamos para nós uma maldição. Deixa eu te dar um exemplo. Às vezes você vê situações familiares, situações na sua família, e decorrentemente ela sendo repetida em várias gerações. O que eu quero dizer com isso? Isso é bênção. Quando você olha e vê uma situação crítica numa casa, numa família, repetindo por anos e anos, gerações e gerações, que nome que nós damos para isso? Bênção? Maldição. E às vezes nós vemos isso, às vezes nós vivenciamos com os nossos pais. Quando chega num certo ponto da nossa história, nós começamos a repetir as mesmas práticas. Quando você vai ao médico e o médico faz um exame físico em você e
por um exame de sangue é detectada uma doença. Muitas vezes o médico pergunta para você se na sua família tem algum caso, tem alguém que ficou doente pela mesma enfermidade. Se na nossa vida, se na nossa nosso DNA, na nossa biologia, nós conseguimos detectar transmissões via sanguínea, via células, de câncer, de outras doenças que foram visitadas nos nossos antepassados, imagina quando nós vivenciamos situações dentro da nossa casa, e por questões de atitude, por falta de sabedoria e de conhecimento, implantamos na vida das nossas crianças e, decorrentemente, essas atitudes vão sendo práticas e comportamento. Se em uma doença nós conseguimos detectar a transmissão dela hereditariamente, da mesma forma são as atitudes tomadas mediante as situações que vivenciamos que não condiz à palavra de Deus. É assim que nós acarretamos para a nossa vida maldições hereditárias. Da mesma forma que o médico detecta uma doença hereditária, ela também, nós podemos, através do nosso entendimento pela palavra de Deus, que nós acarretamos para nós também maldições hereditárias. O que tem a ver isso com a palavra que nós lemos hoje? E você vai entender onde eu quero chegar. Moisés estava ensinando o povo a não voltar às práticas que eles viviam há 400 anos no Egito. Eles conheceram outros deuses, eles conheceram outras práticas. As famílias, nasceram pessoas, morreram pessoas, e eles começaram a usar os mesmos métodos e as mesmas características do povo do Egito. E Deus simplesmente, através ali das orações daqueles que entendiam o chamado, entendiam a promessa, olhavam e via, eu tenho uma promessa sobre mim, Deus falou que vai dar a terra para Abraão, eu sou descendente de Abraão. Então aqueles que entendiam oraram a Deus, buscaram a Deus, e Deus levantou um libertador para tirar aquele povo do Egito daquela maldição de escravidão e levá-los, conduzi-los a uma terra prometida. E eu olho para esta palavra e vejo que Deus traça uma trajetória para este povo, para que eles pudessem ser ensinados a não voltar na prática que eles viviam. A ensinar os seus jovens, a ensinar as suas crianças que somente um Deus há, e somente a Ele adorarás. E você olha e vê aqui neste exato momento, Moisés falando para o povo, olha, diante de tudo isso que eu falei para vocês, eu coloco diante de vocês o caminho da bênção e o caminho da maldição. O que Deus falou comigo através disso? Deus falou para mim, a atitude de escolha define se nós levamos para as nossas vidas maldição ou bênção. Através das nossas escolhas, através das nossas atitudes. A atitude nós não vemos, a atitude nasce no nosso coração, nós não vemos a olho nu, mas o comportamento mediante a essa atitude pode mudar o meu e o seu futuro. Nosso futuro depende das práticas e das atitudes tomadas mediante a palavra do Senhor. O que está escrito lá em Coríntios, 1 Coríntios 5,17? O que nós lemos, foi falado sobre isso, e eu achei super interessante, porque esta palavra estava no meu coração. 1 Coríntios 5,17 diz algo tremendo para as nossas vidas, e eu quero aqui compartilhar com você algo interessante, que se encaixa perfeitamente nesta palavra. Coríntios 5,17, 1 Coríntios 5,17 diz assim, 2 Coríntios, perdão. 2 Coríntios 5,17 diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fizeram novas. Aleluia, você pode dar um glória a Deus? Vou repetir para você, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que
tudo se fez novo. Aleluia. Mas é aqui nesta palavra que eu olho para esta palavra e vejo que muitos de nós não compreendemos o que está escrito. Muitas das vezes nós olhamos, pensamos, eu aceitei Jesus, eu estou na igreja, sou membro da Batista Renascer em Bruxelas, mas vivo maldições sobre a minha vida. Estou vivenciando maldições que entra ano após ano, entra gerações após gerações, maldições são visitadas na minha casa, na minha família. E aí que eu quero dizer para você, a diferença está em estar em Cristo. Não quer dizer que você é cristão, que você frequenta uma igreja, que você está com a sua mão levantada em um determinado culto, você diz, aceita Jesus. Porque salvação, quando você aceita Jesus, mediante a fé em Cristo Jesus, você é salvo. Mas na sua trajetória, a sua alma ela é trabalhada para que você possa tomar posse da promessa, vivenciar a promessa, deixar que Deus realize novas na sua vida, coisas novas, porque as coisas velhas já passaram. Para que Deus realize coisas novas na sua vida, você precisa estar em Cristo. Aí está a diferença, porque uma vez eu estando em Cristo, nenhuma condenação há, diz a palavra do Senhor, sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para esta palavra, nós entendemos que a diferença está em Cristo. Então, como eu quebro maldições sobre a minha vida? Qual é a oração? Qual é a atitude? Qual é o fato? Qual é o fator importante para que as maldições sejam quebradas? Estar em Cristo. Você estando em Cristo, não só frequentando uma igreja, não só levantando a sua mão, mas tomando atitude de fé e dizendo não às práticas do pecado, dizendo não a coisas que foram visitadas na sua família, na sua casa, na sua parentela, que você começou a vivenciar e começou a detectar que existem coisas que estão sendo repetidas. Você uma vez pode dizer não, porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. E quando eu estou em Cristo, eu posso dizer não à maldição. Eu posso quebrar essa maldição. Você pode, muitas vezes, orar a Deus, clamar a Deus, buscar na internet, buscar alguns exemplos de oração para que a maldição seja quebrada na sua vida. Mas se você não estiver em Cristo, essa maldição não será quebrada. E eu preciso ser bem sincera com você nesta noite, porque hoje é o último dia dessa campanha. Palavras foram ministradas sobre saúde, sobre prosperidade, sobre libertação, sobre restauração na família, restauração na sua casa, sobre restituição. Mas nós não podemos esquecer que a maldição ela é quebrada uma vez que eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. A palavra do Senhor diz que quando Jesus foi assunto aos céus, ele disse, olha, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou enviar outro igual a mim. Ele será consolador. Eu entendo que quando Jesus fala para o povo, para ir para aquela determinada cidade e esperar a descida do Espírito Santo, ali ele estava dizendo não só o mover do Espírito Santo seria derramado sobre vós, mas estaria em vós. A presença do Espírito Santo dentro de nós, e nós estamos em Cristo, enxertados nele, nós damos frutos e os nossos frutos permanecem. Uma vez que eu estou ligada em Jesus, que eu estou em Cristo Jesus, nenhuma condenação há sobre a minha casa e sobre a minha família. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso tomar uma atitude de fé e dizer não às práticas do pecado. Como eu disse a você, a atitude nós não vemos. Quantas vezes nós olhamos e falamos, eu tenho fé. A fé nós não vemos. Eu tenho fé, mas você não faz uma atitude de fé. Você não muda ali o seu comportamento mediante aquela atitude de fé. E você passa ano, entra ano e continua no mesmo estado. Quando nós tomamos uma atitude, como eu disse para você, a maioria das maldições sobre as famílias estão nas práticas e no comportamento. Você pode ver que foi até mesmo isso concluído e comprovado por psicólogos,
que a maioria dos assassinos, das pessoas que sofrem maldições na infância, situações na infância, rejeições na infância, elas levam na sua fase adulta o resultado de tudo aquilo que elas receberam quando criança. Se você for perguntar para qualquer psicólogo, a criança ela forja o caráter dela até os 7 anos. Então, aos 7 anos, até se inteirar 7 anos, ela absorve. Ela é um computadorzinho que vai absorvendo. Tanto que se você for olhar para você mesmo, você lembra de coisas que aconteceram na sua vida mais quando você era criança do que quando você é adulto. Nossa, eu lembro, às vezes, da gente compartilhar eu com a minha mãe de coisas que quando eu tinha 3 anos eu lembrava. De imagens, reações. Porque ela capta tudo. Só que, às vezes, na memória só vai ficar aquilo que mais mexeu. Aquilo que mais impactou. E quando nós olhamos para certas pessoas que estão ali, às vezes, já condenados por um crime que cometeu, você pergunta para ele, ele diz algo que aconteceu na vida dele quando era pequeno. E eu digo para você, pergunta para esta família, para esse indivíduo, o que aconteceu com o pai? O que aconteceu com o avô? As atitudes que geraram comportamento dentro de casa foram visitados de pai para filho, de mãe para filho. E é nisso que eu quero falar com você, as nossas atitudes, uma vez tomadas, nós levamos para nós a bênção ou a maldição. Deus colocou diante de nós os caminhos para nós escolhermos trilhar, a bênção ou a maldição. A Bíblia diz assim, lá em Provérbios, se não me engano, que a palavra dura suscita a ira, mas a branda afasta o furor. Quantas vezes você dentro de casa está sofrendo por uma situação particular, com o seu esposo, com o seu cônjuge, e no exato momento de auge dos sentimentos, você libera uma palavra. Você lança uma palavra sobre a sua família. Você lança uma palavra sobre a sua casa. Você lança uma palavra sobre os seus filhos. E isso é como imputar ali, naquele exato momento, uma audição gerada mediante a uma atitude e um comportamento. Por isso que no início eu falei para você, as nossas atitudes que geram comportamentos podem mudar o nosso futuro, pode mudar a nossa história. A palavra do Senhor é muito clara quando ela diz que quando eu estou em Cristo, eu conheço a verdade. Eu estando em Cristo, eu conheço a verdade. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade. Então, quando Ele coloca mediante a nossa frente o caminho que devemos seguir, precisamos parar e pensar qual é o caminho que eu quero seguir. É o caminho da bênção ou o caminho da maldição? Porque eu só consigo quebrar as maldições sobre a minha vida estando em Cristo. Aqui nós estamos falando sobre atitudes. Atitudes através de uma palavra, através de um comportamento, através de você olhar para determinadas situações dentro da sua casa e deixar que a palavra branda afaste o furor. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E não é só sobre os cônjuges, marido e mulher. Quantos relacionamentos nós temos ao decorrer da nossa história? Quantos relacionamentos nós vivenciamos a trajetória nossa, né? A caminhada nossa aqui na Terra? E quantas vezes nós lançamos palavras? Palavras que podem acarretar para nós maldição, porque com bênção sois abençoados. A palavra diz isso. Bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, bendito será o fruto do seu ventre. Bendito. Se você for bendito, se você for uma bênção, você vai simplesmente abençoar através das suas atitudes e comportamento todos aqueles que passarem pela sua vida. Então, se você não tem palavras para dizer, palavras de bênção, escolha o silêncio. Eu trago isso comigo há muito tempo. Eu falo, olha, quando as minhas palavras forem para gerar bênção, eu falo. Eu prefiro me calar diante de algumas situações críticas. A minha alma ela vai chorar, a minha alma ela vai gritar, mas eu prefiro calar, porque se as minhas palavras não forem para gerar bênção na vida das pessoas, então não fale nada.
Isso são atitudes que nós tomamos. E às vezes nós podemos dizer, não, eu vou fazer isso. Eu vou tomar certa atitude. Eu vou gerar um comportamento. Mas ali você fique parado só na atitude. E o comportamento continua o mesmo. O comportamento se repete ano após ano. Seja num relacionamento interpessoal, seja dentro da sua casa, seja na sua família, seja com os seus pais. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Às vezes nós não entendemos a palavra forte que Deus libera para o nosso coração sobre o fato de você honrar a sua casa, honrar os seus pais, honrar a sua família. A Bíblia diz assim que honra o teu pai e a tua mãe, porque ele é um mandamento com promessa, para que tudo vá bem na sua vida. E quando nós somos filhos, na fase da adolescência, na fase da infância, não vou dizer na infância porque muitas coisas ainda está sendo forjado o caráter, como eu disse. As crianças estão sendo forjados os caráteres delas durante até o 7º ano. Depois ali, você já começa a vivenciar algumas repetições daquilo que elas absorveram. Às vezes um comportamento do pai, às vezes um comportamento da mãe, às vezes uma maneira de rir, uma maneira de expressar, algumas palavras que captam. A criança, ela tem essa particularidade, aos 7 anos, ela forma o seu caráter. Da mesma forma somos nós, quando aceitamos Jesus, o nosso caráter está sendo formado, a nossa alma está sendo moldada, tudo aquilo que nós recebemos desde o início da nossa conversão, nós estamos absorvendo. Quando nós chegamos em um certo determinado ano de cristão, achamos que sabemos tudo. E não deixamos mais o nosso coração ser ensinado por Deus. E quando a nossa alma não é mais ensinada por Deus, nossas atitudes geram maldições para as nossas vidas. Nosso comportamento gera maldição. Isso é muito forte, porque a maldição ela não vem sem causa. Muitas vezes nós procuramos esse caminho. Ah, mas a minha atitude é diferente. Ah, eu tenho um comportamento diferente. Isso deve ser uma maldição hereditária, visitada através dos meus pais. O que você tomou? Qual a atitude que você tomou para que essa história seja mudada? Qual a atitude que você tomou para que você possa viver a sua vida e ali a bênção ser visitada na sua casa através da sua descendência? Quando eu me casei, eu me lembro da minha mãe comentar comigo que a minha bisavó perdeu o primeiro filho homem. A minha avó perdeu o primeiro filho homem. A minha mãe perdeu o primeiro filho homem. Eu perdi o meu primeiro filho homem. Naquele exato momento, eu não entendia muito sobre quebra de maldição. E eu fui buscar lá atrás o que aconteceu para que essa maldição fosse visitada na minha casa. Foi quando a minha avó contou que a minha tataravó tinha 2 filhos homens. E o primeiro filho homem foi mordido por uma cobra. E ela, no entendimento dela, ela oferece o segundo filho para que o primeiro vivesse. Isso é muito sério. E ali, com o passar do tempo, aquele primeiro filho que foi curado, foi picado, foi curado, e o outro adoeceu e morreu. E ali, a partir daquele momento, as gerações, todas as gerações, perderam o seu primeiro filho homem por uma enfermidade. Eu nunca tive rubéola na minha infância. Eu peguei rubéola na gravidez. E assim foram o que aconteceu na minha família. Naquele exato momento, quando eu entendi, quando eu comecei a buscar a palavra de Deus e entender o que era maldição hereditária, eu me ajoelhei e falei: Deus, hoje eu quebro esta maldição sobre a minha casa e eu te peço a restituição daquilo que me foi roubado. Naquele exato momento, eu já tinha a minha filha, a segunda filha. Tayla é a minha segunda filha. O meu primeiro filho era um rapaz, um menino saudável, apesar de não ser gerado os órgãos dele através da enfermidade.
Mas ele era fisicamente, olhando para ele, se olhasse para ele, era uma criança saudável. Tinha peso para ir para casa, tinha tudo para ir para casa, mas o cérebro não foi formado. Então, ali naquele exato momento, quando comecei a entender o que era isso, eu falei, Deus, eu quebro hoje, por uma atitude de fé. A palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo. E hoje eu estou em Ti, Senhor. Eu estou debaixo da Tua palavra, eu estou debaixo da Tua proteção. Eu quebro essa maldição sobre a minha vida e eu peço a restituição daquilo que me foi roubado. Pouco tempo depois, eu que era uma pessoa que foi considerada que não podia ter filhos. Pouco tempo depois, eu tive o meu filho homem. Ele está aí hoje, com 11 anos. O Miguel nunca teve um problema. Saudável. Os meus filhos são saudáveis. Mas a gente precisa parar para entender. Quando você tem algo que vem visitando a sua casa, vem visitando a sua família, você pode, através de uma atitude de fé, quebrar essa maldição na sua vida. Mas a Bíblia diz assim, que eu preciso estar em Cristo. Abra comigo rapidamente a sua Bíblia em Romanos. Eu quero dizer para você que esta palavra está sobre a sua vida. Você é filho, você tem direito à herança, você tem direito à promessa, você é filho de Deus. Você pode, através de uma atitude de fé, dizer não às práticas do pecado, dizer não a maldições que são visitadas à sua casa. E você pode sim dizer, Senhor, eu quebro essa maldição sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Palavra do Senhor aqui em Romanos, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1 ao 3 diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, com efeito, condenou na carne o pecado. Mais à frente, no capítulo 8, nós vemos no versículo 31, outra palavra interessante, onde Deus vem e confirma isso nos nossos corações. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Se Deus é por nós, então a resposta para a quebra de maldição na sua casa, na sua família, sobre a sua vida está: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se eu estiver em Cristo. Eu estando em Cristo. Porque quando eu estou em Cristo, eu amo, quando mesmo as atitudes me ferem. Eu revelo amor. Eu revelo palavras de bênção, quando eu ouço palavras que não me edificam. Quando eu estou em Cristo, eu conheço a verdade e eu sou liberto pela verdade através das minhas atitudes, do meu comportamento. Eu olho para a minha situação e digo não àquilo que vem bater à minha porta. Você não acha que Satanás está tentando ali roubar, matar e destruir a sua vida, a sua história? Ele está cumprindo muito bem esse papel. Jesus, quando ele usa esta questão, ele diz, olha, o ladrão, ele não avisa quando vem. Ele está dizendo para o povo, ele fala, olha, ele não vai dizer para você, eu vou para a sua casa para te roubar, eu não vou para a sua casa para te matar. Ele vai te pegar desprevenido. É assim que ele está dizendo, olha, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Jesus diz, olha, mas eu vim para que você tenha vida e a tenha plenamente. Ele está dizendo para você, olha, eu estou aqui dizendo para vocês que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar na tua casa e vou fazer morada. Então eu estarei em você e você estará em mim. A palavra do Senhor, ela é muito simples e forte ao ponto de dizer que se eu estou em Cristo, nenhuma condenação há. Então não quer dizer eu estar na igreja somente, eu preciso estar em Cristo.
E quando eu estou em Cristo, eu quebro maldições na minha vida. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Nós tivemos um ano muito difícil, com certeza. Tivemos um ano financeiramente muito difícil. Mas qual foi a sua atitude mediante a este ano de dificuldade? Qual foi o comportamento que gerou na sua trajetória no ano de 2020 para que você pudesse tomar posse da promessa, usufruir da promessa de bênção sobre a tua casa, da promessa de bênção sobre o seu lar? Eu digo para você, quando você está em Cristo, você é fiel mediante a qualquer situação. Você é fiel mesmo quando tudo está à tua porta, dizendo que não é possível. Tudo é possível. Deixa eu dizer para você, no céu não há crise, no céu não há pandemia, no céu não há dificuldade. Quando eu estou em Cristo, eu vivencio as promessas, eu vivencio o milagre, eu vivencio o socorro do Senhor, porque a palavra de Deus diz que o socorro vem. Eu olho para os montes e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Em Gálatas capítulo 3, versículo 14 diz assim: para que Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Foi através de Abraão que todas as nações da terra foram abençoadas, mas por intermédio de Jesus Cristo é que esta palavra foi liberada e nós recebemos o Espírito prometido, o Espírito de vida, o Espírito da promessa. A palavra veio através de Abraão, mas a concretização veio através de Jesus. E se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas vão se passar e eis que tudo vai fazer novo na nossa vida. A partir de você, tudo será bênção. A partir de você, tudo será sucesso na tua casa. Eu posso dizer para você com propriedade. Eu tenho um testemunho, quero ser breve em contar isso para você. E eu posso dizer para você com toda a fé que há no meu coração, que o ano de 2020 para nós, na minha casa, começou já com dificuldade. Nós vivemos um ano de 2019 muito bom. E quem conhece a minha história, quem conhece a minha trajetória, eu tinha um projeto muito grande a ser realizado. E ao longo dos 20 anos, eu não queria realizar esse projeto de qualquer maneira, porque Deus conhece o meu coração e sabe que tudo aquilo que eu deposito no altar do Senhor, seja ele em oferta, seja ele em qualquer atitude, é para evangelizar. E eu tinha, desde a infância, criado em mim uma aptidão de escrever histórias. Eu gostava muito de participar de contadores de história na minha infância. Eu participei de até alguns campeonatos e naquela época a gente lia um livro, decorava esse livro e contava aquela história enquanto um cenário estava sendo feito atrás. A parte de diretoria da escola formava ali todo um cenário, né, colocavam crianças para fazer ali repetida aquilo que estava sendo contado. E naquele momento da minha infância, gerou em mim o desejo de escrever histórias. E eu comecei a escrever algumas histórias. E isso, para mim, veio como composições depois. Mas as minhas composições eram histórias contadas. E eu não queria contar essas histórias de qualquer maneira, para qualquer fim. Eu queria evangelizar. E durante muitos anos da minha vida eu deixei de lado, eu olhava aquele caderno e eu perguntava, Senhor, quando eu vou conseguir fazer esse projeto? Quando eu vou conseguir concluir esse projeto? E no meu coração foi ali adormecendo esse desejo de escrever. Até que no ano de 2019 nós passamos por uma situação particular aqui na igreja, com uma das nossas irmãs, ela estava grávida, e ela me chamou num canto e falou, pastor, eu quero oração, porque a minha gravidez foi desenganada. E eu me lembro de vê-la aqui na igreja fiel, vê-la aqui na igreja em cima do altar, vê-la ministrando louvor, com a barriguinha crescendo, quando o médico dizia para ela que aquela gravidez não ia prosseguir. E nós oramos, e naquela semana, não sei se ela se lembra, eu disse para ela, olha, faça como Bartimeu, clame, mesmo que tudo diga o contrário, clame, filho de Davi, tem compaixão de mim. E naquela semana Deus me deu a canção Creio em Milagres, foi quando eu escrevi a canção Creio em Milagres. E nasceu no meu coração naquela semana
E naquela semana, ao longo de 8 dias, Deus me deu 8 novas canções. Eu escrevi uma canção por dia. E eu olhava para o meu caderno e falava, Deus me devolveu de novo o prazer em escrever histórias. E eu olhava para aquilo e falei com o meu bem, falei, olha, agora eu vou tomar uma atitude de fé. Porque durante muitos anos eu só tomava atitude. Eu só tomava atitude, mas eu não colocava aquela atitude em comportamento de fé. É sobre isso que nós estamos falando. Você precisa não só fazer e não só tomar uma atitude, mas você precisa comportar-se mediante a atitude que você tomou. Seja ela a fidelidade, seja ela sobre uma palavra liberada sobre a sua casa, seja ela qual for. E naquele ano, eu falei para o meu bem, falei, nós vamos fazer o projeto. E em novembro, nós gravamos a música Creio em Milagres e entramos janeiro, dia 12 de janeiro, a canção Creio em Milagres foi lançada e nós entramos num ano crítico. Em fevereiro, já estava falando sobre a pandemia. Em março, eu perdi todos os meus trabalhos. Quando entrou a pandemia, quando entrou a quarentena, o isolamento, eu perdi todos os meus trabalhos. E eu olhava e chorava, eu chorava na presença de Deus, falava, Senhor, como nós vamos sobreviver, muito menos concretizar esse projeto. E eu lembro que o meu bem falou para mim assim, olha, eu não posso te ajudar com esse projeto, porque eu tenho muita coisa para assumir, tem algumas coisas, questões de casa mesmo, então nós temos que adiar esse projeto. E eu me ajoelhei, eu lembro que eu me ajoelhei e falei, Senhor, eu não tenho hoje nem a semente para semear, porque nem o trabalho eu tenho. Mas aquilo que vier à minha mão, Senhor, eu continuo sendo fiel. E se o Senhor achar graça em mim, Senhor, eu quero concluir esse projeto. E nós viemos ao longo de um ano muito difícil, mas tudo aquilo que vinha na minha mão, eu lembro que teve uma vez que eu cheguei aqui para entregar o meu dízimo, e eu tinha vergonha de o pastor tocar no meu envelope, porque ele só tinha algumas moedas. E eu me lembro que ele falou, não, vamos abençoar. E eu com medo, vergonhada, porque ele ia tocar no envelope e ia ver que estava levinho, né? Só algumas moedinhas. Porque aquilo que às vezes chegava na minha mão, eu falava, Deus, é pouco, mas eu sou fiel. E eu quero dizer isso para você, Deus não vê quantidade. Deus vê a atitude de fé que está no teu coração e aquilo que é fidelidade para você materializado. Porque a gratidão está sendo liberada sobre a sua vida. Então, eu preciso exercer este mesmo comportamento de gratidão. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se eu agradar ao Senhor de todas as formas da minha vida, inclusive através da minha fidelidade, isso é um mandamento com promessa. Sabe por quê? Satanás jamais vai querer que você entenda qual é a promessa sobre você ofertar e você ser fiel e você colocar isso como gratidão. A prática da gratidão, ela gera comportamentos. E quando eu não tenho em mim nenhum tipo de amarra nesse comportamento de gratidão, eu consigo exercer a minha fidelidade sem medo. Sem questionamentos, com um coração grato. Dá o nome que você quiser, seja dízimo, seja oferta, mas para mim é fidelidade, e fidelidade gera gratidão. E quando eu vou à presença de Deus e digo, Senhor, está aqui, em forma de matéria, a minha gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez por mim e por minha casa. Deus faz além daquilo que você imagina, porque a Bíblia diz assim, que eis que pensamentos, e os pensamentos que tenho sobre vós são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, eu vos ouvireis, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Essa é a palavra do Senhor para o nosso coração. E eu posso dizer para você com propriedade, não me pergunte como, mas todo o meu projeto está concluído. Está pago. E eu olhava mediante assim a administração da nossa casa e eu olhava mediante aquilo que eu não trabalhei esse ano. Eu não fiz quase nada esse ano. E eu olhava e falava, Senhor, aquilo que veio à minha mão eu pude ser fiel. E agora em novembro nós lançamos a segunda canção. Já temos todas as canções prontas, nós só vamos lançá-las devagar para que a gente não possa perder ali o gostinho
da curiosidade, mas eu posso dizer para você que eu finalizei o meu ano de 2020 com o projeto que nasceu no meu coração no início do ano, pronto, perfeito. Então eu digo para você, para quem observou e entendeu o propósito de Deus para a sua vida no ano de 2020 e vivenciou esse propósito e foi fiel, é porque eu entendo que em meio à tribulação, em meio à circunstância, nós somos provados e somos aprovados por Deus. A pergunta que não quer calar, você está em Cristo? Quando você está em Cristo, você entende o que é fidelidade. Quando você está em Cristo, você mesmo que não tenha nada, mas aquilo que vem à tua mão, você diz, Senhor, olha, em forma de gratidão, está aqui a minha fidelidade. Hoje você está ouvindo esta mensagem. Para quem é membro desta igreja, para quem é frequentante dessa igreja, sabe que ao longo dessa trajetória, tudo aquilo que você foi grato a Deus, voltou para você em forma de conforto. Tudo aquilo que você depositou no altar do Senhor, porque o Senhor, Ele não precisa de ouro nem prata. Ele está dizendo para você, olha, se você for fiel, se você entender essa promessa, vai voltar para você essa promessa abundantemente. Essa promessa vai voltar para você em forma de conforto, em forma de matéria também. E eu olho para você eu olho para esta igreja aqui, eu acredito que Deus olha para você e diz, está vendo, filho, o que eu quis te ensinar? Hoje você tem o conforto de estar na sua casa, ouvindo esta mensagem, porque você foi grato a Deus. Você simplesmente diz, Senhor, obrigado. Foi um ano difícil, sim, mas mesmo neste ano difícil, eu fui fiel a Deus. E eu quero concluir essa mensagem dizendo para você, quando eu estou em Cristo, nenhuma condenação há. Não é o fato de você ter passado dificuldade que vai impedir você de ser fiel. Não é o fato de você passado por muitas coisas ruins na sua infância. Você vai ser impedido de liberar palavras de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Não é o fato de você não entender o que a palavra diz, mas se você deixar o seu coração ser ensinado por Deus e entender o que é estar em Cristo, você vai ver a sua casa sendo visitada por bênçãos, 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 bênçãos. E nessa noite, eu não posso dizer para você que existe outro caminho. Há somente um caminho, que a maldição possa ser quebrada sobre a sua vida. E este caminho é Jesus. É estar em Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não tem outro caminho, não tem outra forma, não tem outra situação que possa mudar a sua história, a não ser você tomar uma atitude de fé, crer em Jesus, deixar sua alma ser ensinada e dizer, eu estou em Cristo. E a minha história vai mudar. E eu quero dizer para você, a resposta para a sua pergunta nessa noite, como eu vou quebrar as maldições sobre a minha vida? Estando em Cristo. Aleluia. E eu quero orar por você nesta noite. Quero liberar uma palavra de vitória sobre a sua vida. Quero dizer para você, sobre a sua casa, se encherão os celeiros. A Bíblia diz assim, lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 7, se não me engano. Se você honrar ao Senhor com as suas primícias e com a sua casa, se encherão os teus celeiros e se fartarão de vinho os seus lagares. Aquele lugar, sabe o que é lagar? É onde fabrica o vinho. Então, eu quero dizer para você que o vinho representa a alegria. E no lugar da onde fabrica a sua alegria, se fartará, se multiplicará, se encherá. Então, naquele momento, naquele lugar onde a sua alegria é formada, Deus vai encher, Deus vai fazer transbordar. Então sirva ao Senhor com o melhor que você puder. Seja aquela pessoa que diz eu estou em Cristo. Seja aquela família que diz eu estou em Cristo. Seja aquele homem que diz eu estou em Cristo. Seja aquela mulher que diz eu estou em Cristo. Que a sua casa possa dizer a minha casa é chamada casa de bênção, casa de oração. E eu quero dizer para você nessa noite, nestes dias que foram ministrados sobre a tua casa, sobre a tua vida, essa
essas palavras proféticas, toma posse e comece o ano de 2021, o ano da restauração sobre a sua casa. Comece o ano dizendo: Senhor, este ano eu quero sim poder dizer todos os dias da minha vida: eu estou em Cristo Jesus. Pai querido, nós estamos aqui nessa noite, tomando posse desta palavra, tomando posse, Senhor Jesus, desta semana de unção sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias. Nós aqui, Senhor Jesus, dizemos a Ti que nós Te honramos, nós Te louvamos, nós Te adoramos em tudo o que podemos fazer. Nós Te adoramos em todas as coisas, porque nós podemos dizer que todas as coisas podemos, porque o Senhor é a nossa fortaleza. Então eu libero uma palavra, Senhor, de bênção. Esta palavra foi decretada por Ti, e eu libero esta palavra nesta noite sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada lar aqui, Senhor Jesus, aonde esta mensagem for, aonde esta mensagem for ouvida, que esta pessoa entenda, Senhor Jesus, que a única maneira de quebrar uma maldição, seja ela hereditária ou não, é estando na Tua presença, é estando ligado em Ti, é estando debaixo da verdade. A palavra é a Tua verdade, Senhor. A Tua palavra nos liberta, a Tua palavra nos constrói, a Tua palavra nos restaura, a Tua palavra nos vivifica, a Tua palavra nos levanta em dias maus, a Tua palavra muda a nossa história, a Tua palavra, Senhor Jesus, leva a saúde para as nossas casas, a Tua palavra leva a prosperidade, a Tua palavra leva a restituição, a Tua palavra, Senhor, leva a restauração sobre a nossa família, sobre a nossa casa, e a Tua palavra, Senhor Jesus, que quebra toda maldição sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa parentela. E nesta noite, ó Deus, nós Te honramos, nós Te bendizemos, nós Te louvamos, em nome do Pai, em nome do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Se você crê, diz amém.